boa noite para quem está entrando. Vamos começar mais uma live. Estou só aqui ajustando a câmera. Boa noite para todo mundo que está entrando. Me digam, por favor, se estão conseguindo ver, se estão conseguindo ouvir bem, para a gente poder começar. Me digam de onde é que vocês estão, de onde que vocês estão assistindo. Um barulhinho de fundo. Opa, ainda ficou tortinha. Deixa eu arrumar de novo. Acho que agora deu. Um barulhinho de fundo, que é a batedeira batendo chantilly. Boa noite, Aguiar. Catarina também tá online. Sweet Gourmet, sim, tá conseguindo me ouvir. Boa noite. Tô vendo que tem gente que é de Recife. Saudade de ir pra Recife dar aula, viu? Tô vendo o pessoal tá entrando aí. Gente, compartilha essa live. É só vocês clicarem aqui embaixo nesse aviãozinho, que aí ela vai ou pro teu direct, você consegue mandar por direct para várias pessoas, ou vocês conseguem também publicar nos stories. E, Rio de Janeiro, Alagoas, deixa eu voltar porque eu perdi a hora que eu tava falando, ó. Boa noite, Lu, Gabriela. Júlia de Goiânia, Pernambuco, a Estela Bolo de Itaguaí, Rio de Janeiro, a Sheila lá de Alagoas. Boa noite para todo mundo que está entrando. Bom, acredito que vocês estão conseguindo me ouvir. Eu já vou desligar a batedeira. É que eu deixei batendo ali o chantilly para a gente começar a trabalhar. É um prazer muito grande estar aqui com vocês pela primeira vez através da loja do Cake Design. Para quem não conhece, o trabalho que a loja faz é um trabalho online, tá? Tô vendo que tem gente de fora, a loja fica em São Paulo e eles fazem entregas, tem um site lá no link da bio, na bio da descrição aqui do Instagram, vocês conseguem verificar todas as informações. Dentro de São Paulo eles entregam com uma rapidez muito grande, eles pedem até 72 horas de prazo de entrega, mas às vezes eles conseguem entregar até no mesmo dia, então isso é bem legal. E eles vendem uma série de coisas para ferramentas para trabalhar com confeitaria artística. Vou desligar minha batedeira lá. Pronto, assim vocês conseguem me ouvir melhor. Olha só. Então a loja é só vocês entrarem em contato através do link que tem na bio do perfil, que vocês conseguem pegar todas as informações. Hoje eu vou trabalhar com os produtos da Cake. Olha só, corante soft gel da Cake Brasil. Deixa eu pegar uma cor mais escura para ficar melhor para vocês verem. Assim, ó. Agora sim. Olha lá, da Cake Brasil, que vocês vão encontrar todas as cores, toda a paleta de cores da Cake na loja, tá? Vou trabalhar também com os bicos queridinhos da Cake Brasil. É um bico, gente, que tem um acabamento, olha só, impecável, ó, sem emenda nenhuma. Sem emenda, sem rebarba, que vai trazer o melhor resultado, o melhor acabamento para o teu trabalho, porque isso é muito importante. Vou utilizar também os adaptadores de bico da Cake e vou utilizar as mangas de confeitar. Deixa eu pegar uma aqui para vocês verem, porque tem umas ali que já estão abertas. Olha só, manga de confeitar da Cake Brasil também, que é uma manga super resistente, não tem solda. Então a gente consegue também um melhor acabamento, porque a manga não tem solda, não vai arrastar no seu bolo, não vai atrapalhar na hora de trabalhar com bico, principalmente se for um bico mais delicado. Fora que é super resistente. E mesmo sendo descartável, a gente tem autorização da vigilância sanitária quanto a isso, higienizar e reutilizar as mangas. Então, assim, é o céu ter uma manga que tenha a resistência da manga da Cake Brasil. Eu não abro mão de trabalhar com essas mangas. De verdade, tem dois tamanhos. Vou pegar uma aqui grandona, ó, que eu já usei ela, ó. Ela tá cortadinha, grandona assim, e tem ela menor, ó. Gente, dá pra usar uma infinidade de vezes, com coisa pesada, tipo brigadeiro, com ganache, com mil coisas que dá pra você reutilizar sem nenhum problema, desde que você higienize direitinho. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho do nosso trabalho de hoje, né? Sim, pra quem entrou agora, pra quem não me conhece, deixa eu subir aqui porque os comentários pararam de subir, eu acho que eu tinha deixado abaixado. Olha só, Blumenau, Santa Catarina, Bianca, boa noite.
Deixa eu ver quem mais tá aqui, que não subiu o comentário pra mim. Aí, opa. Agora sim, acho que agora sobe os comentários pra mim. Então, pra quem não me conhece, aqui embaixo tem o meu arroba, é @marijavarez. Me acompanhe lá no meu Instagram. Aqui embaixo não, né? Agora tá aqui em cima também. Me acompanhe no meu Instagram, no meu YouTube, meu Facebook, tá tudo @marijavarez. Vai ser um prazer grande ter vocês lá acompanhando o meu trabalho. Tem sempre bastante coisa que eu tô postando por lá, então eu vou ficar muito agradecida se vocês puderem me acompanhar. Bom, o bolo que nós vamos fazer hoje é com uma temática de Dia das Mães. Então, o que eu pensei foi em trabalhar com bicos numa decoração floral, que não é complicado. Para quem não tem muita habilidade de trabalhar com o pino, a gente tem aí outras possibilidades para trabalhar com um bolo delicado, com uma paleta de cores delicada para o Dia das Mães. A Geiciane, de Salvador, boa noite. Bia Brandão, boa noite, Camboriú. Mari, fala de novo do saco de confeitar. Falo sim. Ó, tô trabalhando com a manga de confeitar ou saco de confeitar da Cake Brasil. E aí tem nesses dois tamanhos, tá? Olha só, um grande e um pequeno. 50 centímetros e 30 centímetros. Ele não tem, ó, olha só aqui, ó, não tem aquela solda daqueles sacos que a gente encontra fácil para comprar nacional, ó, que vem com solda. Não tem solda esse daqui. Então, o que acontece? Eu tenho, a hora que eu corto, que eu vou trabalhar, eu tenho um acabamento perfeito, porque aquela solda que fica aqui, aquela orelhinha de plástico que fica aqui de lado, ela acaba atrapalhando quando a gente vai fazer um trabalho de bico, principalmente quando o trabalho é muito delicadinho. Boa noite, Recife! Madiger Cakes, acho que é assim que pronuncia. Não sei, se estiver errado, desculpe. Então não tem a solda. Fora que a gente tem, ó, uma super resistência, que vocês podem trabalhar com cobertura pesada, ganache, brigadeiro, sem nenhum problema, tá? E mesmo sendo um saco descartável, a gente pode, a Vigilância Sanitária autoriza, a gente higienizar esse produto e reutilizar. Então, ó, esse aqui mesmo, eu usei ele com brigadeiro, agora na Páscoa, ó. Usei esse grandão, porque era muito brigadeiro, né? Ó. E aí, eu higienizei ele novamente, ele tá novinho em folha para eu utilizar novamente. Boa tarde, Camila. Tô vendo que tem o pessoal do Nordeste aí, eu tô morrendo de saudade do Nordeste, gente. Eu ia tanto pro Nordeste pra dar aula, e aí veio a pandemia, parei de viajar, né? Mas com fé em Deus, daqui até metade do ano eu acho que as coisas vão entrar no eixo, vai ter bastante gente vacinada, a coisa vai funcionar, né? Vamos acreditar e ter esperança. Leia Cake Ateliê de Doces, boa noite! Ó, deixei o chantilly batendo aqui, pra gente poder começar a utilizar. Durante toda a live, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Eu estou aqui à disposição. É hora de tirar dúvidas mesmo. Então, estou à disposição de vocês pra gente poder tirar dúvida, tá? A loja, para quem não conhece, é uma loja online. Então, pessoal de fora aí, acessem ali o link da bio para vocês conhecerem a loja. Vende uma série de ferramentas e de materiais para confeitaria artística, dá para se apaixonar. Tem confeitos especiais, tem bastante ferramenta, tem bastante coisa legal. Sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Olha só, eu tenho uma amiga aí em Mossoró, a Sara, também é confeiteira, minha amiga de profissão aí, também dá aulas. Ó, vou colocar aqui uma quantidade de chantilly na minha vasilhinha, certo? E vou deixar um pouco para trás. Acho que aqui já dá. Vou deixar um pouco aqui para trás. Vou guardar na minha geladeira, para ele ficar ali na geladeira quietinho, enquanto a gente está trabalhando com esse daqui. Para eu colorir chantilly, é claro que eu vou utilizar... Mari, as técnicas de hoje podem ser usadas com qualquer tipo de cobertura cremosa? Pode. Você vai conseguir utilizar, por exemplo, com brigadeiro, o trabalho de bico que eu vou fazer, tá? Conheço você de Rio Preto, agora moro na Bahia. Saudade que eu tenho de você, maravilhosa. Olha só, ela era daqui da minha cidade. Eu tô ficando assim pertinho, porque como a minha bancada aqui é branca e a letra é branca, é clarinho, fica ruim de ler. Olha da minha cidade, aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, gente. Ó, então eu vou fazer a base do bolo, a base da cobertura do bolo. E eu escolhi uma paleta delicadinha.
Então, eu vou utilizar azul Tiffany, tá? Adoro essa cor, não preciso nem falar, olha. Adoro, adoro, sou apaixonada. Então, a gente vai utilizar corante em gel, azul Tiffany. Tem uma cobertura super bacana, não é cobertura que eu ia falar, me fugiu a palavra, gente. Uma concentração super bacana, não precisa colocar muito e chega nas cores que você precisa. Então, aqui eu vou colocar só o azul Tiffany, ele já vai me dar uma cor bem legal, não vou fazer misturinha, porque ele já é uma cor linda de viver. E vou incorporar aqui no meu chantilly, vou misturar bem. Vem passear em Barra Grande, Bahia. Olha só, se tudo der certo, eu vou pra Bahia no meio do ano. Vamos rezar pra dar tudo certo, né? Vamos torcer. Ó, vou colocar mais um pouquinho. Como eu não quero uma cor muito escura, eu vou devagarzinho, ó. Até porque depois ele vai acentuar o tom. Todos os corantes acentuam a cor, né? Então depois ele vai acentuar. Ó, aqui pra mim, ele tá bem verdinho. Como eu tô usando a câmera frontal do meu celular, eu vou carregar um pouquinho a cor, porque na câmera frontal vocês não conseguem ver a cor que eu tô vendo aqui. Ela é um pouco mais clara, tá? Então por isso eu vou carregar um pouquinho a minha cor aqui. Mas de verdade, eu gosto de fazer esses tons aqui que eu vou trabalhando com a paleta um pouco mais clarinha. Depois, a hora que eu fizer, que a gente acabar, eu vou fazer uns stories com a câmera de trás do celular, dá pra vocês verem bem a cor. Mas ó, só pra vocês terem um parâmetro, a cor que tá e o branco, ó. Dá pra perceber que tá verdinho, né? Mari, uma solicitação... Ah, tá, não. Mari, pigmentação, é isso, pigmentação, a concentração dele é muito boa. Então, ó, coloquei aqui o corante azul Tiffany, vou incorporar tudo aqui muito bem. Eu tô usando uma maquete, mas é claro que se você tiver uma massa bem estruturada, tiver montado seu bolo com um tempo antes, bem montadinho, com acetato direitinho, deixa descansar na geladeira, você não vai ter problema com estrutura de bolo. Usando uma massa bem estruturada, o recheio no ponto certo, é exatamente a mesma maneira que eu vou fazer aqui. No bolo real, o que eu gosto muito de fazer? Eu não vou fazer todo nesse, mas só para vocês entenderem que é bem fininha a camada. Eu pego assim um pouquinho de chantilly e eu passo no bolo todo. Então eu venho aqui, ó, e passo assim, ó, bem pouquinho. Daí eu tenho certeza que vocês estão conseguindo ver o branquinho do meu isopor. No meu bolo real, aí eu passo assim, ó. Dá pra ver a cor da minha massa embaixo. Mas, Mari, pra que você faz isso então se vai dar pra ver tudo? Não é pra cobrir? Não, essa pré-camada é assim, ó. Quando a gente deixa o bolo... A gente fala prensado. Não é prensado, é montado, mas a gente usa o termo prensado. Prensado no acetato ou no saquinho, que a gente vai tirar o saquinho ou o acetato, muitas vezes o recheio dá uma arrepiadinha, ele faz uns picos assim. Então eu vou organizar o meu bolo, eu vou colar os farelinhos de massa, qualquer gruminho que eu tiver, eu vou conseguir organizar o recheio, eu ponho esses picos pra dentro, de volta no lugar certo. Se tiver algum vãozinho, algum buraquinho ali que tá sem recheio, eu vou preencher com chantilly. E pra que eu faço tudo isso? Além de eu organizar meu bolo, ficar melhor pra eu decorar, esses buraquinhos que ficam ali, um vãozinho que fica entre o recheio e a cobertura final depois, na hora que eu movimento o bolo, ele faz uma bolha. E aí faz uma barriguinha assim no bolo. E você olha pra aquilo e fala, poxa vida, meu recheio tava tão firme, que será que eu fiz de errado? Que ele fez essa bolha, essa barriguinha. Depois que você acaba de confeitar, normalmente você confeita tudo. Tira da bailarina, vai pôr na caixa, vai pôr na geladeira em algum lugar, a bolha aparece do nada. E aí você sabe que não era o seu recheio. Essa bolha é o ar que estava preso ali dentro, que deslocou e empurrou o chantilly para fora. Então, por isso, fazendo uma pré-camada bem fininha, isso tende a não acontecer. Ou minimiza muito, assim, muito mesmo. Você não vai ter problema com barriguinha, tá? Por isso que é uma camada bem fininha. A gente organiza tudo e faz uma camada fininha. Agora eu vou colocar, então, meu chantilly aqui na manga de confeitar. Aqui eu não estou usando o bico, mas eu deixei dois separados para mostrar para vocês. Ó, coloquei numa manga de confeitar grande porque eu vou trabalhar com rapidez.
Se fosse um bico detalhe, coisa pequenininha, quanto menor o bico, mais detalhado for o seu trabalho, se for demorar para você conseguir finalizar o trabalho, aí o ideal é você trabalhar com pouquinha quantidade de cobertura na manga, tá? Você pode trabalhar, olha só, com o bico, para fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Com o bico 1D, que é um serra e é liso do outro lado. Você pode trabalhar com o 2D, que é a mesma coisa, ó. De um lado é serra, do outro lado é liso, só que ele é menorzinho, tá? E você pode trabalhar com o bico 1A, ele é um furo, ó. Ó, cabe a ponta do meu dedo aqui, tá? Por que eu dou essa sugestão do bico? Porque se você não sabe muito bem dosar a quantidade que vai de ingredientes, de cobertura aqui, com o bico você vai dosar legal, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu venho aqui com a minha maquete, então supondo que o meu bolo tá prontinho, tá todo montado, lindão, eu passei a pré-camada, aí a gente começa a decoração. Eu vou colocar aqui, ó, ao redor do meu bolo e vou espalhar a cobertura. Aqui, como é isopor, eu posso até fazer uma cobertura mais fininha, mas por que eu dou a dica do bico? Porque a cobertura não pode ser muito fininha, tá? É bom que ela seja grossinha. Quanto grossinha tem que ser? Olha só, vou fazer aqui em cima pra vocês verem. Se eu fizer, não adianta eu pôr um bico grande e encostar no meu bolo demais, ó. Ele vai ficar fininho. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar um pouquinho longe, porque daí eu tenho uma cobertura grossa, tá? Então, tendo o bico, você consegue ter esse guia de deixar sua cobertura mais ou menos por igual no teu bolo. E aí, a gente vai aplicar aqui na lateral todinha. Gente, eu não abro mão de utilizar esses bicos de confeitar. Tô vendo ali que a Catarina escreveu que o bico é muito bom. Eu não abro mão. Por que eu não abro mão? Porque a gente precisa de um trabalho, para fazer um trabalho limpo, para fazer um trabalho bonito, que muitas vezes a gente olha um trabalho, às vezes, numa foto de inspiração na internet e fala, poxa, por que não fica assim? Muitas vezes não é o seu talento ou a sua prática, às vezes é a ferramenta que você está usando, né? Então tem que ter boas ferramentas para trabalhar. E um bico que não tem emenda, que tem um desenho perfeito, com certeza vai te trazer um resultado muito melhor. Eu bati o dedo aqui, deixa eu só limpar e pôr mais chantilly na manga. Então tem que se atentar a isso, porque às vezes o problema não é o seu talento ou a sua prática, às vezes é a ferramenta, tá? Da mesma forma, você precisa, para quem vai fazer decoração de bolo, ter uma bailarina muito boa. Toda vez que o chantilly ficar parado, eu dou uma movimentada nele. Aí eu vou colocar aqui na manga. Olha só. E vou continuar aqui o trabalho. Então, eu vou continuar aplicando aqui ao redor do bolo todo. Venho até aqui em cima. E agora eu vou fazer aqui, ó, a bordinha. Eu encosto bem aqui e vou preencher todo esse espaço aqui em cima com chantilly também. Bom, agora o que eu preciso é começar espatular esse bolo. E aí eu gosto de começar, eu faço com esse tipo de espátula aqui, ó, espátula comum de bolo. Eu vou passar aqui em cima. Pra eu alisar esse bolo aqui em cima, eu inclino um pouquinho aqui, ó, a minha espátula. Ela não tá bem retinha assim, ó, no meu bolo colada. Eu dou uma inclinadinha. Pra quem é destro ou pra quem é canhoto, o movimento aqui, ó, é o mesmo. Inclina um pouquinho, tá? Aí eu vou inclinar e vou passar aqui por todo o meu bolo. Esse bolo, gente, fica lindo se utilizar os confeitos especiais que tem lá na loja, viu? Vai dar uma cara muito linda pra esse bolo e fica assim, bem tendência americana mesmo, que tá bem em alta, né? Agora, pra fazer a lateral, eu vou pegar uma espátula reta, pode ser a espátula da sua preferência que seja retinha. Precisa bater na batedeira depois de um tempo em contato com o ar, basta mexer vigorosamente. Não, é só mexer. Ó, encostei a minha espátula aqui, eu vou começar a girar minha bailarina. Qual é o movimento que eu tenho que fazer aqui, ó? Mão parada, bailarina que gira. A mão que tá segurando a espátula, ó, vai ficar sempre paradinha. E a minha espátula não tá aqui, ó, reta. Eu tô com ela inclinada, encostando no bolo aqui a ponta dela, ó, e raspando pelo bolo todo. Se o meu
meu bolo fosse liso, o que eu iria fazer aqui? Eu iria ver cada defeitinho desse, ó, por exemplo aqui, ó, que tá faltando chantilly. Vou fazer aqui pra vocês verem. Eu tenho que vir aqui, bem ali onde tá aquele defeitinho, ó, e colocar mais chantilly, preencher. Por que tá aquele defeitinho ali? Porque faltou chantilly ali. Então eu tenho que preencher aonde faltou. Aqui embaixo também faltou um pouquinho, num determinado ponto, então eu tenho que vir aqui e colocar mais chantilly aqui embaixo. Feito isso, eu venho de novo com a minha espátula inclinadinha, seja destro ou canhoto, o movimento é o mesmo, e aí eu vou girar. Essa questão de espatular o chantilly quando ele fica parado, o que acontece? Quando o chantilly fica parado, ele fica todo poroso por baixo. Quem nunca colocou o dedo num bolo que estava em cima da da mesa de aniversário, e a hora que você tira o dedo assim, fica aqueles furinhos por baixo, é porque o chantilly estava parado. Então, quando ele fica parado, ele fica poroso. Aí, o que a gente faz para consertar? Para tirar essa porosidade, mexe bem e tem que ser com espátula de silicone, tá? Bom, agora, ó, vou tirar o excesso aqui da minha espátula e todo esse cantinho eu vou empurrar para dentro. Então, eu venho com a minha espátula inclinada e empurro a quina do meu bolo aqui para dentro. Tiro o excesso e faço a mesma coisa de novo. Reparem que eu comecei a fazer da parte que eu tô olhando pra lá e não puxando de fora pra dentro. Por quê? Porque eu tenho que ver aqui, ó, o que eu tô fazendo. Então eu faço sempre da onde eu estou olhando pro outro lado, pro centro. E nunca ao contrário. Vou dar só uma ajeitadinha porque eu ainda vou passar outra espátula aqui. Ainda vai subir mais um pouco de excesso. Aí peguei aqui uma espátula aleatória, de um desenho aqui aleatório, tá? E vou fazer novamente o mesmo movimento. Encosto no meu bolo e giro, 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 sem parar. Eu vou girar quantas vezes forem necessárias até eu perceber que o desenho da espátula ficou ali no meu bolo. Paro um pouquinho, dou uma olhadinha como que tá ficando. Tiro o excesso da espátula e venho novamente. Essa espátula, ela precisa sempre ficar na mesma posição. Então, ó, eu sujei aqui, eu sei que eu tô fazendo com ela aqui pra dentro. Eu não posso vir aqui e fazer assim, ó. Porque às vezes o desenho parece que bate, mas aí não bate e você faz um desmancha virando do outro lado e aí você não acaba nunca. Então sempre faz na mesma posição. Não importa se você começou pra lá ou pra cá, mas do jeito que você começou, você tem que acabar, tá? Então, ó, de novo, eu vou vir aqui e inclino. Por que eu abaixei em direção ao meu bolo? Pra eu enxergar o que eu tô fazendo, pro meu bolo não ficar parecendo um funil. E aí eu vou girar até chegar no resultado que eu quero. Eu gosto sempre de dar uma última girada, pegando bem aqui assim, ó. Aí ficou do jeito que eu queria. Agora eu vou tirar o excesso ali do topo. Subiu mais um pouquinho do excesso aqui no topo, a gente vai tirar. Sempre com a espátula levemente inclinada. Então, eu venho com ela aqui inclinadinha e vou trazendo da borda para o centro para ir tirando esse excesso. Deixa eu ver aqui. Para finalizar esse topo aqui, eu vou pegar uma espátula, deixa eu pegar uma limpa, uma espátula de bico angular assim, ó, arredondado. Vou um dedinho para dentro do meu bolo, porque se eu fizer bem na borda, ele vai entortar, meu bolo vai abrir aqui na lateral, então eu trago um tiquinho de nada para dentro, apoio e giro sem parar, fazendo um movimento bem discreto para o centro do bolo aqui, com a mão tá segurando a espátula. E aí pronto, tá feito o topo do meu bolo. Deixa eu fazer assim, ó, pra vocês verem. Olha lá. Certo? Finalizamos a primeira parte. Vou tirar essas espátulas daqui. Vou limpar essa aqui. E aí agora nós vamos para a segunda parte desse bolo. O que eu vou fazer? Vou
pegar mais o meu chantilinho que tá ali batido. Deixa eu colocar esse aqui pra cá. Vou pegar mais o chantilinho que tá batido na geladeira. E vou colocar aqui na minha... Deixa eu pôr um pouquinho menos, pra sobrar um pouco de branco aqui pra mim. Eu sempre gosto de guardar o que eu não tô utilizando na geladeira, porque assim eu sei que ele vai se manter firme por bastante tempo. Aqui na minha cozinha não tem ar-condicionado, São José do Rio Preto é bem quente, então eu sempre faço isso. Ó, aí a gente tem uma variedade de cores rosa. Eu vou utilizar o rosa pink. Ó, aqui, por exemplo, eu tô na mão com o rom pink e com o rosa claro, tá? Eu vou usar o pink, vou dar uma chacoalhadinha aqui pra ele misturar bem. E vou colocar aqui um pouquinho de corante pink. Esse corante é um corante em gel, ele é concentrado, então ele não vai fazer com que você perca o ponto da sua cobertura, porque ele é em gel. Vou movimentar aqui. Como eu tô fazendo um bolo com tons mais claros, eu vou devagar sempre com corante, porque depois que ele descansa, ele escurece um pouco. Ó, ele ficou um rosa clarinho. Eu vou pôr mais um pouquinho do rosa. E pra eu tirar toda essa eletricidade desse rosa, assim, que ele tá bem aberto, eu vou dar um pinguinho de marrom. Também, ó, corante marrom. Então, vou pôr um pingo de corante marrom aqui. Só um pinguinho mesmo, tá? E assim eu apago a luz desse corante um pouco. E ele sai daquele pink chiclete e vai para um rosinha, ó, mais discreto, um rosinha mais seco. Eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro, porque depois eu vou fazer um tom mais claro. Vou pôr mais um pinguinho de marrom aqui. Ó, coloquei mais um pouquinho só. E aí, vou mexer bem aqui, misturar bem. Fiz ele um rosa mais escuro um pouquinho, ó, tá? Aí no celular, como eu falei, ele tá sempre um pouquinho mais claro do que o que eu tô fazendo aqui. Acredito que talvez seja até por causa da luz. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver se assim muda. Ó a cor que ele tá. Não tá tão chiclete, porque eu coloquei um pouquinho de marrom. Bom, aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a decoração de bico. Essa decoração de bico, eu vou utilizar um adaptador de bico, porque se eu precisar e se eu quiser trocar de bico, eu consigo trocar. Então, o adaptador de bico, ele tem duas partes, a parte maior e uma rosca. Eu vou colocar dentro do bico a parte maior, dentro da manga a parte maior. Vou colocar aqui na minha manga o bico 35 aberto, que eu pego uma faquinha e abro o cantinho dele para ele ficar bem aberto, para ele imitar, ó, a posição do bico M, ó, que é bem aberto. Deixa eu ver. Esse bolo 15, qual a quantidade aproximadamente para cobrir com chantilly? Ó, esse bolo é aro 15, eu tô utilizando um chantilly em pó, chantilinho. Eu bati 200 gramas de chantilinho, eu acho que vai sobrar, normalmente eu coloco 180 gramas. Se for chantilly líquido, mais ou menos uns 400 ml, eu acredito, tá? Então, ó, vou colocar ele aqui agora na minha manga, com o bico 35 na manga. Eu vou fazer aqui no meu bolinho pequenas rosetinhas aqui embaixo. Eu nem limpei aqui embaixo o rodapé, porque ele sujou só um pouquinho, só na bordinha aqui, e eu vou acabar tampando com o bico. Mas se você vê que você sujou aqui e que o bico não vai tampar o trabalho, você tem que vir aqui e limpar com o Perfex, tá? Úmido. Agora, ó, com o bico 35, deixa eu vir desse lado aqui. Eu sempre começo, meu prato de bolo tem meu nome, então eu vou começar aqui nas costas. Deixa eu vir desse lado para fazer para vocês verem. Ele sempre bem reto, se é na lateral ele vai estar reto, se é em cima ele vai estar reto, nunca inclinado. Com ele bem retinho,
eu vou fazer um movimento de uma pitanga e girando ao redor da minha pitanga. Olha lá. Eu vou desativar um pouquinho os comentários, depois eu ativo novamente, tá? Então, ó, a gente gira ao redor da pitanga. Essa pontinha que ficou, nela eu começo a próxima florzinha. Faço uma pitanga e giro ao redor dela. Eu faço um movimento como se fosse aquele certo da professora quando ia corrigir a prova antigamente, assim. Aquilo lá, tá? Uma letra C. Com o rabinho, uma letra C com um pontinho. Vou fazer aqui, ó, ao redor do bolo todinho, esse movimento. Uma pitanga e giro ao redor dela. Uma pitanga, giro ao redor dela. Sempre esse movimento. Será que tá dando pra ver? Ó, deixa eu olhar. É que eu tô fazendo e tô olhando ali na tela pra ver se vocês conseguem ver bem. Tá? Vou ativar os comentários, assim vocês me explicam, me contam se estão conseguindo ver legal. Porque agora eu vou repetir o processo tudo aqui em volta. Qualquer dúvida, podem perguntar. Eu estou à disposição para responder as perguntas, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer todinho. Vocês estão vendo como que o chantilly tá lisinho, como que tá sem furinhos. Por quê? Porque ele tem que ser um chantilly bem espatulado. O que eu tô usando aqui, eu não espatulei muito porque ele já vem num ponto de uso. Para quem vai fazer o chantilly com chantilly líquido, não esquece. Espatula bem esse chantilly para ele ficar bem lisinho. Eu não hidratei porque o que eu tô usando eu não preciso hidratar. Se você precisar hidratar o teu chantilly, você vai hidratar com leite condensado ou com água. Eu, quando vou hidratar chantilly, eu costumo hidratar com água. E aqui, ó, eu vou acabar com a pontinha pra cima. Deixa eu só desabilitar aqui pra vocês verem, ó. Viu que a pontinha minha tá pra cima? Por quê? Porque a próxima camada eu tampo essa pontinha que eu fiz pra cima. Se eu deixar ela aqui, ela ia cruzar em cima da minha última camadinha, da minha primeira rosetinha, a última tampa primeira. Se eu jogo ela pra cima, eu venho entre duas e giro aqui, olha lá, tampou e ficou um acabamento bacana, tá? Vou repetir o mesmo processo, fazendo tudo de novo nos intervalos das florzinhas. Entre duas eu faço uma, e aí eu vou responder a pergunta aí, que tem alguma coisa aí que eu li que eu não consegui ver o que é, eu já respondo. Então, ó, eu vou fazendo essa letra C. Existe também um trabalho que é um movimento da letra G, que o pessoal gira ao contrário. Eu faço o meio, giro para a direita, subo, passo na esquerda e desço. Tem gente que faz ao contrário, faz o meio, gira para a direita, desce, passa na esquerda e sobe. É como se fosse de ponta cabeça. Não tem jeito certo e jeito errado. Vão dar resultados um pouquinho diferentes, mas aí é questão de preferência. Eu gosto mais desse movimento. Eu me adaptei dessa forma melhor. Quando eu faço com a minha mão, ele fica mais delicado. Mas isso não significa que outra pessoa fazendo do outro lado não fique mais delicado da outra forma. Porque isso aqui, gente, é igual ler e escrever, né? Cada um tem a sua caligrafia. Bico, a gente ensina a técnica, a gente treina, mas no final das contas, muitas vezes, dá uma pequena diferença, mesmo seguindo a mesma técnica, porque é como se fosse uma caligrafia, né? Só espatular um pouquinho aqui esse que ficou parado. Opa! Não vai ser suficiente, eu vou pegar mais um pouquinho do branco aqui. Vou misturar aqui. Ó, ele ficou mais clarinho, agora eu preciso acertar o tom. Então, eu vou colocar de novo mais um pouquinho de rosa e mais um pouquinho de marrom. O marrom, como é pouca quantidade, vai ser só um pinguinho mesmo. E o rosa, eu vou colocar aqui uns 2 pinguinhos. Opa, peguei o rosa errado. Lê Cake Ateliê de Doces dizendo que faz ao contrário. Não tem problema, Lê, aquilo lá que eu tava falando. Talvez para sua
para sua mão, para sua forma de fazer, você se adaptou melhor ao contrário. Mas isso não significa que o meu fica melhor ou pior, é só diferente, né? E às vezes, na sua forma de fazer, você se adapta melhor fazendo ele como se fosse de ponta cabeça em relação ao meu, né? Então vamos aqui. Fiz uma sujeirinha aqui, deixa eu limpar, pronto. E vamos aqui de novo, então, completar a volta que ficou faltando. É sempre entre duas que eu faço uma. Vou fazer esse aqui rapidinho, pra gente poder ir pro próximo passo, senão vocês vão ficar enjoados de me ver fazendo isso, né? Vou me largar aqui falando sozinha na live. Aí, feito. Está dando pra ver sim. Perfeito esse bolo. Ai, que bom! Carol, confeiteira. Cores lindas. Agora que eu vi essa parte. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, e você pode inclusive fazer com outro bico, tá? Eu vou fazer aqui, ó, vou até pegar um outro bico. Vou pegar um bico menorzinho. Deixa eu ver aqui, ó. Um biquinho 21. Podia ser até menorzinho que o 21, mas eu vou fazer com 21. 21, 22, 18, tá? Qualquer pitanga menorzinho do que esse. Eu vou fazer agora no meio do bolo uma rosetinha bem pequenininha. Bem pequenininha não, mas menor do que essa, né? Ó, vou escolher alguns pontos do bolo em que eu vou fazer uma rosetinha pequenininha. Menorzinha. Então, eu vou fazer aqui, vou fazer ali. Eu não vou fazer no bolo todinho, pra vocês não me largarem aqui falando sozinho, enjoada de ficar me vendo fazer isso, mas eu vou fazer em alguns pontos. Olha lá, ó. Tá? Fiz em alguns lugares aqui do meu bolinho, ó. Vou fazer mais uma aqui. Não, na hora de tirar a foto fica faltando pedaço do bolo, né, gente? Aí, fiz em alguns pontos. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar outra manga de confeitar. Uma novinha, limpinha. Vou cortar aqui a ponta dela. Cortei aqui, ó. Vou colocar um bico perlê. Um bico perlê número 2 ou 3, tá? Esse aqui meu é número 3. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer pequenos pontos para preencher ali. Então, para eu fazer esses pontos, eu vou pegar o meu chantilly branco. Vou pôr aqui numa panelinha. Eu vou continuar aqui virado ao contrário, sem vocês verem meu rosto, mas para vocês poderem ver o trabalho no bolo, tá? Ó, vou pôr ele aqui numa panelinha e vou movimentar. Olha como ele ficou poroso, porque ele ficou parado, tá vendo? Agora é só movimentar. Então, vou movimentar ele bem aqui, pra ele alisar de novo. Já vou mostrar pra vocês aí a diferença que deu, de eu ter dado essa movimentada toda. Olha só a diferença que já dá. Ó, vou passar aqui, ó. Olha lá. Estão vendo como é importante movimentar? Sim. Tem que ter uns bicos que são coringas. Pode deixar que eu falo pra vocês aí alguns bicos que são legais. Ó, então, movimentei, deixei meu chantilly bem lisinho. Se ele estiver muito firme, fica a dica, nós vamos fazer uns pontos de luz ali, que são os poás. Se ele estiver muito firme, é importante você hidratar ele um pouquinho. Por quê, Mari? Quando a gente vai trabalhar com bico perlê, principalmente para fazer pontinhos de luz, pequenininho, pequenos poás, é importante ele estar um pouquinho mais fluido, tá? Porque senão, ao invés de ficar parecendo uma bolinha, ele fica parecendo uma pitanga com uma ponta, assim. E quando a gente quer dar um efeito como se fosse uma bolinha mesmo, uma pérolazinha, realmente um poá, é importante a gente trabalhar com o chantilly um pouquinho mais fluido, tá? Então, se estiver muito firme, bota um pouquinho mais aí de leite condensado ou de água no que você estiver utilizando para hidratar o teu chantilly. Vamos ver aqui.
Ó. Aí, então, agora eu vou fazer os pontinhos aqui do meu poazinho. Então, eu vou escolher alguns pontos que eu vou pressionar até ele ficar gordinho e dou uma giradinha. Eu não puxo pra tirar, porque se eu puxar pra tirar, eu vou fazer como se fosse uma pitanga. Eu tenho que tirar ele de ladinho, dando uma giradinha, tá? Olha lá. E aí ele vai ficando pintinhas mesmo. Vou fazer alguns aqui, não vou fazer no bolo todo também, pra vocês não enjoarem de ficar aqui vendo isso. Ó, ninguém me largar abandonada aqui na live. Esses pontinhos parecem uma bobagem, mas vocês vão ver no final, na hora que a gente acabar ali, como que ele dá muita diferença no bolo. Olha lá, que gracinha, que delicadeza que ele vai dando no bolo, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer esses pontinhos. Eu acho que ele dá uma iluminada legal no bolo, faz um ponto de luz ali, deixa o bolo mais delicadinho. Você pode fazer eles bem certinho, medindo onde você vai fazer, como se fosse uma redinha. E pode fazer eles aleatório. O meu aqui eu tô fazendo aleatório. Mas eu poderia fazer, por exemplo, 3 no intervalo, fazer 2, fazer 3, tá? Qual o nome desse verde? Ó, aí pra você, ele tá um pouquinho mais claro do que ele tá pra mim. Na verdade, aí ele tá, eu não sei, na minha tela ele tá mais azul, mas ele não é tão azul. Ele é um azul meio esverdeado, porque ele é Tiffany, na verdade. Então, essa cor que eu tô usando é o azul Tiffany da Cake Brasil, corante em gel. Mari, não tem o azul Tiffany, como que eu posso fazer esse tom? Você vai fazer o azul da Cake Brasil e vai colocar um pingo minúsculo, só uma amostra grátis de amarelo. Dentro do azul você faz uma amostra grátis de amarelo, sabe? Ó. Então, vou fazendo aqui em alguns pontos pra fazer uma delicadeza aqui, ó. Eu já viro o bolo pra vocês, vocês vão perceber a diferença que deu fazer esses poazinhos. Acho que fica muito delicadinho no bolo. Aí eu vou preenchendo os vãos. Fazer mais aqui e vou virar pra vocês. Olha lá que gracinha que fica, ó. Perceberam como faz a diferença? Eu acho que faz bastante diferença. Eu gosto bastante. Deixa eu preencher aqui que ficou um buraquinho aqui sem nada. Olha, eu acho que fica bem delicado, que já muda bastante o bolo fazer esses poazinhos, né? Pode colocar pérola no lugar desse ponto? Pode. Você pode, inclusive, colocar os confeitos especiais que tem na loja, tá? Depois vocês entrem no site lá, deem uma olhada, porque tem bastante confeito bacana. O que eu vou fazer agora? Com um restinho de Tiffany que sobrou, deixa eu tirar essa espátula daqui. Com o restinho do Tiffany que sobrou, eu gosto muito de fazer live de bico assim, gente. Eu não apareço tanto, mas eu gosto de mostrar bem de pertinho pra vocês verem o que eu tô fazendo. Ó, com esse restinho do Tiffany que sobrou, eu não vou perder chantilly e não vou jogar fora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um verde em cima dessa sobra aqui, porque esse azul Tiffany, ele já tem esse puxado pro verde. Aí, verde, eu separei alguns tons aqui pra vocês verem, ó. Verde folha, verde limão e verde musgo. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, verde folha, verde limão e verde musgo da Cake Brasil. Eu vou utilizar aqui, deixa eu pensar que tom que eu vou usar. Eu acho que eu vou usar o verde musgo. Eu ia usar o folha, mas eu vou usar o musgo. Mari, não tenho verde musgo, eu tenho verde folha da Cake e quero fazer verde musgo. Como que eu faço? É só você fazer seu verde folha e pôr uns pingos de marrom. Pronto, você já vai ter seu verde musgo, tá? Ai, queria fazer um verde militar, põe pingo de amarelo. Vou colocar aqui, ó, naquele resto de chantilly que sobrou. Vou dar uma misturada pra ver o tom que fica e daí eu vou ajustando. Assim a gente não perde chantilly.
É uma cor que não vai interferir na outra, tem um fundo de azul Tiffany, não vai mudar muita coisa, então não tem problema. Olha aí o tom que ficou. Vou colocar aqui perto do bolo, antes de eu sair aplicando no bolo, eu faço ou num prato ou num tabuleiro, ou eu venho assim, ó, e coloco perto pra eu analisar, pra eu avaliar se tá no tom que eu quero, se eu queria um pouco mais escuro, se eu queria um pouco mais claro, pra eu ver o tom que vai ficar ali no bolo. Vou pôr só mais um pouquinho e deu. E vou misturar aqui, pra ele ficar um pouquinho mais escuro. E agora eu vou fazer umas folhinhas ali. Então, o tom do verde eu sempre deixo para definir de acordo com o tom do resto da decoração. Eu faço muito assim, na hora, o tom do verde. Cadê minha manga? Tá aqui. Olha aí, não coloquei o adaptador de bico da cake. Vou ter que tirar um para colocar o outro. Podia ter colocado o adaptador que não ia influenciar em nada esse branco da manga. Também tenho muito esse costume, ó. Usando a mesma manga de confeitar, eu vou tirar esse excesso de branco daqui. E vou jogar o verde por cima, aperto tudo e pronto. A gente não precisou usar outra manga para fazer isso. Opa! Tirar esse branco que ficou aqui na ponta. Pronto. Agora eu venho aqui nas minhas rosinhas e vou fazer algumas folhinhas. Estou utilizando aqui para fazer as folhinhas o bico 352. Vou fazer uma em cima e uma embaixo. Olha lá. Uma em cima e uma embaixo. Bico 352, ele vai fazer essa folhinha que lembra um desenho de um coraçãozinho, ó. Por que que ela lembra um coraçãozinho? Porque esse bico faz essa pontinha, faz uma folha pontudinha. Essa folha pontudinha que ele faz é o próprio formato do bico que faz com que ela seja essa folha parecendo um coraçãozinho, tá? É um bolo que serve para mêsversário. É um bolo que serve, você pode mudar os tons aqui e fazer com algum tema infantil, feminino, um bolo de jardim, complementa com umas borboletas, né? É um bolo que você pode trabalhar pro Dia das Mães, é um bolo que cabe até pro Dia dos Namorados, gente. Se for um namorado para dar pra uma namorada, com certeza cabe bem. Ó, um em cima e um embaixo, tô fazendo aqui a folhinha. Olha lá. E aqui na parte de cima, o que a gente ainda pode fazer? A gente pode colocar um topo aqui de Feliz Dia das Mães, por exemplo, com um tom dourado, com um tom prata, porque os dois tons vão ficar bom. Pode ser um tom, uma cor de madeira também que fica bonito, né? Aqueles topos que são feitos em MDF, que ele não tem o trabalhado, também fica bonito. Pode ser um topo pink, um topo com um tom de rosa, um topo branco. Aí você pode trabalhar mil coisas. Pode colocar até um coração de chocolate aqui em cima, daquele coração lapidado em cima. Enfim, pode trabalhar um monte de coisa no topo. É um bolo que fica bem clássico, bem delicado. Se quiser fazer infantil com tema jardim, sei lá, só botar umas borboletinhas e pronto, né? Numeração dos bicos, vou repetir pra vocês. Aqui embaixo, nas rosetas, eu usei o 35, que ele vem bem fechado, parecendo uma pitanga fechada. Eu pego uma faquinha e os dentinhos dele, que tá assim, tudo dobradinho, eu faço ele ficar reto. Eu cato uma faquinha e desentorto ele, deixo ele reto, tá? Bico 35. Aqui eu usei o bico 21 pra fazer a florzinha um pouquinho menor, pode ser até 18. Essas numeração são os bicos da Cake Brasil, tá? Que são os bicos que eu utilizei aqui da Cake Brasil. É um bico que, como eu falei, ó, deixa eu pegar um aqui que é grande que dá pra vocês verem. Ó, é um bico que não tem emenda. Tá vendo, ó? Com acabamento perfeito, ó, sem emenda nenhuma, ó. Feito de inox. Aí usei o bico 21 aqui e aqui nas folhinhas o 352, que é um biquinho que tem um formato assim de um V, ó, uma letrinha V, bico 352,
E o poazinho eu fiz com bico 3, pode ser com bico 2 também, se você quiser, não tem problema, dá pra fazer o mesmo tamanho de poá. Aqui em cima a gente usou uma espátula, que pode ser até com uma colher, pra fazer o trabalho aqui. Eu vou deixar a live salva, pra quem não viu, é só voltar lá no começo e ver. Certo? E as cores que eu usei foram... Aqui embaixo eu usei o rosa pink da Cake, misturado com o marrom, pra fazer o tom do rosa. Os poazinhos branco, né? Pra fazer a cobertura do bolo, eu usei o azul Tiffany. E pra fazer o verde, eu fiz a sobra do azul Tiffany, eu joguei verde musgo da Cake Brasil em cima. Certo, pessoal? Gente, espero que vocês tenham gostado da live. Lembrando de novo que a loja atende online. Então é só entrar em contato, no link da bio ali na bio tem um link da loja, só vocês entrarem em contato aí com a loja, que eles entregam na Grande São Paulo. O atendimento, a entrega é bem rápida, porque eles mandam também por motoboy e tal, então assim, é bem rápido pra entrega, mas eles enviam também para outros lugares. Certo, meus amores? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de bolo delicadinha aí pra vocês, com tonzinhos mais clarinhos. Espero novamente fazer uma outra live aqui com vocês pela loja. E se puder, me sigam no meu arroba, não sei se tá em cima, não sei se tá embaixo, porque cada versão do Instagram agora tá pra um lado, no meu já tá em cima. Arroba Mari Javarez, que vai ser um prazer. Ah, os bicos, sim, vou falar. Olha só. Perlê, a gente não precisa ter todos os números, mas a gente tem que ter um 2 ou 3. Eu gosto mais do 2 do que do 3, porque o 2 eu chego no 3, né? Então, um bico 2 ou 3, de preferência o 2. Pode ter ali um intermediário de 5 a 7, talvez 8, que você faz trabalhos menores e maiores. E aí é legal ter um grandão assim, ó, que é o maior de todos, que é aquele que eu falei, ó, que cabe meu dedo aqui, que é um A. Aí os pitangas, é legal ter um 18, um 21 ou 22, o 35 e um A, para fazer esses trabalhos de roseta em vários tamanhos. O bico serra também a gente acaba usando muito, mas hoje em dia a gente está usando mais cordinha, mais rosetinha e tal, então com o bico 21 vocês fazem. Bico pétala, é legal ter o 104 e o 124, porque dá para fazer uma infinidade de trabalhos com eles também. O bico folha eu acabo 99% das vezes usando 352, porque eu gosto de folha pequenininha. Que mais? Chuveirinho e chuveirão é legal ter também. Eu acho que esses são os principais, assim. Os outros, conforme a gente vai pegando encomenda, a gente pode ir adquirindo, né? Mas esses que eu falei são bem básicos pra gente ter mesmo em casa. Se você não tem um bico de cesta, você consegue fazer com 21. Você consegue adaptar o tamanho dos perlês. Então esses que eu falei são bem básicos mesmo pra gente ter, pra fazer um babadinho com o bico pétala 104 ou 124. Aquelas escamas de sereia. Então esses são os tradicionais aí pra vocês terem, tá bom? Ó, beijo, fiquem com Deus, até a próxima live. Espero que vocês tenham gostado da live. Vou deixar salvo com o número dos bicos lá na descrição do IGTV, tá bom? Até a próxima, gente!